Olá, seja bem-vindo ao canal Crônica dos Umbrais. Aqui revelamos histórias sombrias, relatos reais e lendas que o tempo tentou enterrar. Toda terça, quinta e sábado, novas histórias chegam das sombras. E cada uma delas esconde segredos que poucos ousam ouvir até o fim. Então já se inscreva, ative o sininho e prepare-se, porque o que você vai ouvir agora não é apenas uma história. É um eco daquilo que habita entre o mistério e o proibido. Então, vamos começar. Primeiro relato. A Casa do Senhor Eurico. Meu nome é Andressa e em 1990 eu tinha 12 anos. Eu morava em uma casa antiga no interior de São Paulo, numa rua sem saída, onde todo mundo se conhecia. O Halloween não era uma festa grande como é hoje. A gente chamava de Dia das Bruxas, e a diversão era juntar a turma da rua para pregar uns sustos. Mas o que aconteceu naquele ano, ninguém nunca esqueceu. O plano era investigar a casa do seu Eurico, uma construção abandonada no fim da nossa rua, cercada por um mato alto. O lugar era cheio de lendas entre as crianças. Diziam que seu Eurico tinha sumido misteriosamente anos atrás e que à noite se via vultos nas janelas quebradas. Nossa turma, eu, meu irmão mais novo Léo e nossos amigos Paula e Douglas, decidimos que iríamos até o portão na noite de Halloween, só para provar que éramos corajosos. A noite estava estranhamente fria e silenciosa, sem um único cachorro latindo. A única luz vinha era da lua cheia e amarelada atrás de nuvens rápidas. A gente ia conversando e rindo alto, tentando disfarçar o medo. Mas conforme nos aproximávamos da casa, o silêncio foi engolindo nosso barulho. O portão de ferro estava enferrujado e preso apenas por uma corrente frouxa. Douglas, o mais corajoso, abriu uma brecha e entrou primeiro. Nós seguimos com o coração batendo na boca. O jardim era uma selva de plantas selvagens e o ar cheirava a mofo e terra molhada. A casa propriamente dita era sombria, com a tinta descascando e as janelas do andar de cima parecendo olhos vazios nos encarando. Ficamos parados na frente da porta de madeira que estava entreaberta, rangendo levemente com o vento. Foi quando a Paula apontou para uma das janelas do andar de cima. Eu vi uma luz. Ela sussurrou com a voz trêmula. Todos nós, mas não havia nada. Só escuridão. Foi o Léo quem deu a ideia. Vamos chamar ela. Se alguém atender, a gente sai correndo. Era uma brincadeira de mau gosto que fazíamos na escola. Chamar o espírito da casa. Douglas, com uma voz desafiadora, gritou. Seu Eurico, estamos aqui. Aparece aí. Nada aconteceu. Um alívio gélido correu por nós. Mas então eu, sem saber porquê, senti uma vontade incontrolável de fazer o mesmo. E eu fiz. Gritei em direção à casa. Tem alguém aí? Dá um sinal. Menos de 3 segundos depois ouvimos. Não foi um gemido. Não foi um vento. Foi um arrastar lento e pesado, vindo de dentro da casa. Era o som de algo sendo puxado pelo chão de madeira, vindo do corredor atrás da porta. Um som pesado, deliberado. O silêncio que se seguiu ao arrasto foi pior. Congelamos. O ar pareceu ficar mais denso, mais gelado. A coragem do Douglas se foi completamente. Vamos embora, agora, ele disse, e sua voz agora era fina, cheia de pânico. Não precisou dizer 2 vezes. Viramos as costas e saímos correndo, como se o diabo estivesse atrás de nós. O mato arranhava nossas pernas. A corrente do portão rasgou a camiseta do Léo, mas ninguém parou. Corremos sem olhar para trás, até alcançar a luz do poste na frente da minha casa, ofegantes e com os pulmões queimando. Sentamos na calçada, tentando recuperar o fôlego e rindo de nervoso, tentando convencer uns aos outros que tinha sido o vento, um animal, qualquer coisa. Foi então que a Paula, ainda encostada no muro, pálida como um fantasma, falou. Gente, cadê minha pulseira? Era uma pulseira de prata que a avó tinha dado a ela. Ela jurou de pés juntos que a pulseira estava no pulso quando entramos no terreno. No dia seguinte, com a coragem do sol alto, decidimos voltar lá para procurar a pulseira. A corrente do portão estava exatamente como havíamos deixado.
Revistamos o jardim todo perto da cerca, onde tínhamos entrado. Nada. Douglas então olhou para a casa e deu um passo para trás com os olhos arregalados. Não é possível. Lá na soleira da porta de entrada da casa abandonada, que na noite anterior estava escura e vazia, estava a pulseira de prata da Paula. Brilhando limpa sob a luz da manhã, colocada perfeitamente no centro da soleira, como se alguém a tivesse deixado ali para que encontrássemos. Ninguém tocou nela. Ninguém teve essa coragem. Deixamos a pulseira lá e saímos dali em um silêncio pesado. Naquela tarde, a Paula contou tudo para a mãe, que foi até o local e com muito custo pegou a pulseira de volta. Ela disse que a porta da casa estava fechada, não entreaberta como na noite, como tínhamos dito. Sei que falando assim parece que foi bobagem de criança, mas esse dia me marcou, e sei que marcou a todos que estavam lá. Nunca mais tentamos brincar com o sobrenatural depois deste dia. Nunca mais pisamos naquele terreno. Às vezes, quando eu passava pela rua, eu olhava para a casa do seu Eurico e ficava me perguntando quem ou o que arrastou aquela coisa pesadamente pelo chão naquela noite e por que diabos resolveu devolver a pulseira da minha amiga. Algumas perguntas que eu aprendi naquele Halloween que é melhor deixar sem resposta. Segundo o relato, a velha bruxa. Olá, Crônica dos Umbrais, me chamo Gustavo. E esse relato aconteceu comigo em 1982, quando eu tinha 17 anos. Naquela época, no interior do Paraná, a coisa mais emocionante que um adolescente podia fazer era ficar rodando a cidade em uma Caravan 76, ou ir a algum lugar que supostamente fosse mal assombrado. A gente não tinha internet, então as histórias corriam de boca em boca, ganhando detalhes bem exagerados. A mais persistente de todas era sobre a velha Magda, uma mulher que morava sozinha no fim de uma estrada de terra, cercada por um bosque de pinos. Os mais velhos sussurravam que ela era uma bruxa. Não uma bruxa de chapéu pontudo, mas uma mulher que conhecia coisas que não devia. Coisas do lado de lá. Eu e meu primo Ricardo, que era mais doido que eu, decidimos que na noite de Halloween iríamos até a casa dela. A motivação era pura idiotice juvenil. Provar que éramos corajosos e, quem sabe, ver algo estranho. A Paula, minha namorada na época, nos acompanhou mesmo com medo. Ela insistia que mexer com aquilo era fuçar em problema. Mas a gente não ouvia. A noite estava fria e enevoada, daquelas que a névoa fica baixa e engole o farol do carro. Estacionamos o carro longe no começo da estrada e seguimos a pé. O bosque era silencioso, sem um grilo sequer, só o som dos nossos passos na terra batida. A casa era de madeira velha, com as telhas desniveladas. Não havia cerca, mas o terreno era marcado por coisas estranhas. Garrafas penduradas em fios em certas árvores, pequenas pilhas de pedras dispostas de forma simétrica, e um aroma doce de incenso e um cheiro forte de ervas que eu não conseguia identificar. Uma luz fraca, provavelmente de uma vela ou lamparina, tremulava na janela da frente. Ricardo, sempre o palhaço, pegou uma pedra e disse: "Vou acertar o telhado, só para ela saber que a gente está aqui." A Paula agarrou o braço dele. "Não faz isso, Rick, pelo amor de Deus." Mas ele não a ouviu e arremessou assim mesmo. A pedra atingiu o telhado com um baque surdo e rolou até cair no chão. Neste momento, a luz que aparecia na janela se apagou. A escuridão foi instantânea e absoluta. O silêncio, que já era grande, ficou pesado como um cobertor. A gente parou de respirar. Ficamos ali parados, olhando para a casa escura, esperando alguma reação. Nada. Passou 1 minuto, 2. Ricardo soltou um "Ah, é só uma velha assustada", tentando soar confiante. Mas a voz dele falhou. Foi quando a Paula começou a chorar baixinho. "Eu quero ir embora agora." Ela estava olhando para a floresta atrás de nós e disse: "Tem alguém lá." Olhamos. A névoa era densa entre os pinos, mas juro que por um segundo vi a figura de um vulto escuro, mais alto que um homem parado entre as árvores. Não dava para ver rosto nem detalhes,
Era só uma mancha de escuridão mais sólida que o resto. E ela parecia respirar, se expandir e contrair levemente. O medo não foi mais uma brincadeira. Foi um gelo na espinha. Vamos, eu disse. E a gente começou a andar de costas para uma estrada sem tirar os olhos da floresta. A figura não se moveu. Apenas ficou lá observando. A sensação era a de estar sendo caçado, avaliado. A gente andou assim até a curva. E quando a casa e a floresta sumiram de vista, viramos e corremos como loucos para o carro. O carro era um Monza velho do meu pai. E para o nosso desespero, o carro não queria ligar, eu virava a chave. Mas o carro não dava partida. Não sei como era possível, pois a bateria era nova. O pânico tomou conta de nós. A Paula estava em desespero. E o Ricardo branco e eu tentando girar a chave repetidamente. Lembro de ter olhado pelo retrovisor e visto lá no fim da estrada a figura saindo do bosque e parando no meio da estrada de terra. Ela não veio em nossa direção, apenas ficou lá parada e a névoa parecia se mover em volta dela. Foi quando, num ato de desespero, o Ricardo baixou o vidro e gritou para a escuridão: "Desculpa, a gente não devia ter vindo. Por favor, deixa a gente ir embora." Ele mal tinha fechado o vidro quando o motor simplesmente pegou, num ronco perfeitamente normal, como se nada tivesse acontecido. Eu dei ré tão rápido que quase capoto o carro e saí dali acelerando loucamente sem olhar para trás. No dia seguinte, o carro passou o dia na oficina. O mecânico não encontrou nada de errado. "Talvez umidade nos cabos", ele disse, encolhendo os ombros. Nunca mais falamos sobre aquela noite. Uns anos depois, soube que a velha Magda tinha morrido. Quando foram limpar a casa, disseram que encontraram o porão cheio de bonecas de pano, espelhos quebrados e desenhos estranhos nas paredes. Eu não sou mais o mesmo adolescente cético de 17 anos. Aprendi que existem fronteiras que a curiosidade não deve cruzar. E até hoje, quando o inverno chega e a névoa desce sobre a cidade, eu me lembro daquela figura na floresta e da lição que a velha Magda nos deu sem nunca ter aberto a porta. Que algumas portas, uma vez batidas, podem ser abertas do outro lado, onde a escuridão é mais densa. Terceiro relato: a mula sem cabeça. Bom dia, boa tarde ou boa noite a todos do canal Crônica dos Umbrais. Me chamo Abigail. Minha mãe me deu esse nome em homenagem ao meu avô Abel. A história que vou relatar é a história que meu avô sempre nos contava. Não sei se de fato eu acredito, mas ele contava com tanta verdade que vim compartilhar essa história com você. Vou narrar o relato como se fosse meu avô contando. Espero que vocês gostem. Meu nome é Abel, e em 1957 eu era um homem feito, com 28 anos e já com família para sustentar. Morava numa colônia ali perto de São João del Rei, em Minas Gerais, onde a vida era o roçado, o cavalo e a fé. Naquele tempo, a gente não duvidava das coisas do sertão. Sabia que existiam assombrações, e a mais temida de todas era a mula sem cabeça. Diziam que era uma mulher amaldiçoada por se envolver com um padre, e que toda noite de quinta para sexta-feira ela se transformava num animal de fogo, galopando e assombrando as estradas, condenada a vagar até que alguém lhe tirasse o freio de ferro que trazia no pescoço, se é que ela tinha pescoço. Eu era cético, para ser sincero. Achava que era história para boi dormir e para assustar moçoleta. Até que uma noite, numa quinta-feira carrancuda, tive que ir à venda buscar sal e cachaça para um almoço que ia ter no sítio no dia seguinte. Minha mulher, Joana, fez o sinal da cruz no meu peito. "Abel, não vá. Hoje é a noite dela." Eu ri e dei um beijo nela, enfiei o facão na cintura e saí no meu pangaré e disse: "Não se preocupe, vai ficar tudo bem. Tudo isso é apenas lenda." A estrada era um varadouro estreito, ladeado de mata fechada. A lua quase cheia iluminava bem o caminho, criando sombras compridas e assustadoras. O cavalo, um animal tranquilo, começou a ficar inquieto, bufando e arrepiando o pelo. Segurei firme as rédeas e disse: "Calma, seu danado, é só uma coruja."
Eu tentando acalmar o animal e me convencer de que tudo estava bem, foi então que eu ouvi ao longe, vindo não sei de onde, um galope. Não era o trotar manso de um cavalo, nem o passo tranquilo de boi. Era um galope desesperado, furioso, que parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo, ecoando no silêncio da noite. E junto, um som de correntes rangendo, um ferro arrastando no chão. Meu sangue gelou. O pangaré empacou de vez, os olhos arregalados de terror, as narinas fumegando. E então eu vi, saindo da curva adiante, uma coisa. Era a forma de uma mula, sim, mas era toda negra como carvão, e do pescoço para cima não havia cabeça nenhuma. No lugar, labaredas de fogo azulado e amarelo saíam, iluminando a estrada com uma luz fantasmagórica. Dos cascos, faíscas saltavam, estalando como fogo de palha seca. O galope era ensurdecedor, e o rangido do freio de ferro cortava a alma. Um cheiro de enxofre e carne queimada encheu o ar. Não foi medo. Foi um terror primordial, aquele que vem dos ossos e que arrepia a pele toda. Eu me joguei do cavalo e me escondi num barranco ao lado da estrada, me encolhendo atrás de uma touceira de capim. A mula passou a poucos metros de mim. O calor do fogo queimou minha pele. O chão tremeu. Ela não galopava, ela devastava o caminho. Eu fechei os olhos e rezei como nunca, suplicando a Nossa Senhora e a todos os santos para me ajudar. O barulho foi se afastando, levado pela noite, até sumir no silêncio. Fiquei ali encolhido, não sei por quanto tempo. Quando tive coragem de levantar, o mundo estava quieto de novo. Meu pangaré tinha sumido, partido a rédea. Tive que fazer o caminho de volta a pé, correndo como um louco, olhando para trás a cada instante. Cheguei em casa banhado em suor frio, a roupa rasgada, o facão perdido no caminho. Joana não disse, eu avisei. Ela só me abraçou forte e foi fazer um chá de boldo. No dia seguinte, encontrei meu cavalo pastando perto da casa, ainda tremendo. A venda onde eu ia, lá no seu Zé, ele me confirmou. Ele me disse, na noite anterior, meus cachorros ficaram uivando a noite toda, enlouquecidos, e eu já sabia que era a mula. Depois disso, nunca mais duvidei e nunca mais pus os pés na estrada numa noite de quinta para sexta. Até hoje, quando o vento sopra forte e a noite está muito quieta, eu me lembro do calor daquele fogo sem cabeça e do som dos cascos do diabo na estrada. Algumas coisas a gente não precisa ver para crer. A gente só precisa ouvir uma única vez para nunca mais esquecer. Mas quem é cabra teimoso como eu, tive que ver e passar o maior apuro para aprender. E essa era a história que meu avô vivia contando para mim, e todos da família, e minha avó sempre confirmava. Hoje meus avós infelizmente não estão mais vivos, mas suas histórias sempre estarão em nossas lembranças. Tenho outras histórias que meu avô contou. Depois volto a escrever, se vocês quiserem mais relatos do meu avô Abel. Obrigado a todos por me ouvirem. Quarto relato. A estrada vazia. Olá, Crônica dos Umbrais, me chamo João da Silva e eu sou caminhoneiro. 30 anos nas estradas desse Brasil afora, carregando de tudo, de açúcar no Nordeste a eletrônicos no Sul. Já vi de tudo um pouco. Temporal que parecia o fim do mundo, neblina que cega, assalto. Sabendo disso, acha que me espanto com facilidade? Pois é, até aquela noite. Era uma quarta-feira qualquer, por volta das 2 da manhã. Eu vinha descendo a BR-116, um trecho antigo e mal iluminado no interior de Minas. A carga era leve, umas bobinas de papel, e eu queria chegar em São Paulo antes do amanhecer. O rádio já não pegava nada além de chiado, e a estrada estava deserta, daquelas que você fica quilômetros sem ver sequer os faróis de outro carro. Só eu, meu Volvo e a escuridão por fora. A lua estava coberta por umas nuvens baixas, deixando tudo num breu profundo, cortado apenas pelos meus faróis. Foi quando vi a menina. Eu estranhei demais. Ela estava parada na beira da estrada, vestindo um vestido branco simples, que parecia brilhar fraco na escuridão. Não devia ter mais de 7 ou 8 anos. Cabelos escuros e compridos,
O coração gelou na hora. O que uma criança faz sozinha naquele lugar, naquela hora? Pisquei os faróis altos devagar para ver se era real. Ela não se assustou, não fez um gesto. Só ficou ali, de frente para a estrada, com as mãos ao lado do corpo. Neste momento algo gritava dentro de mim. Deve ser cilada, mas outro lado, o lado paternal, dizia: mas e se ela tivesse fugindo de algum abusador, afinal era muito nova para estar ali? Eu pensei, também tenho 2 meninas novas em casa. O que seria de mim se eu simplesmente passasse direto e lesse no jornal no dia seguinte que encontraram uma criança morta? Com todos esses conflitos resolvi parar, mas com o pé atrás. Deixei o caminhão engrenado, a porta travada e baixei só o vidro. E disse: oi, menina. Tá perdida? Precisa de ajuda? Perguntei, tentando disfarçar o tremor na voz. Ela virou o rosto devagar e me olhou. Os olhos eram grandes e escuros, mas vazios como 2 poços sem fundo. Não parecia assustada nem triste, só serena. Demasiadamente serena para uma criança naquela situação. Então ela me disse: preciso ir para casa. A voz era um fiapinho, quase um sussurro. Naquele momento me deu uma dó e então perguntei: onde fica tua casa, filha? Lá na curva do rio. A Casa Azul. Eu conhecia a região. Sabia da tal curva do rio, uns 5 quilômetros adiante. Havia umas poucas casas antigas por lá, algumas abandonadas. Entra então, vou te levar, disse, destravando a porta. Ela não abriu a porta. Quando olhei de relance pelo espelho retrovisor, ela já estava sentada no banco do passageiro. Não ouvi o barulho da porta. Não senti o caminhão balançar. Foi como se ela simplesmente materializasse ali. Um calafrio percorreu minha espinha. Mantive a calma. É o cansaço, João, pensei comigo. A mente prega peças. Liguei o caminhão e voltei para a pista. O silêncio dentro da cabine era opressivo. Ela não falava nada. Só olhava para a frente, para a estrada iluminada pelos faróis. A atmosfera estava pesada, fria. Liguei o rádio, forcei o botão, mas só saiu aquele chiado insistente. Depois de uns 3 quilômetros, ela apontou para a frente. É ali. Olhei, mas não havia nada. Só a estrada reta e o mato escuro dos 2 lados. Onde, filha? Não tô vendo nada. Na curva. Para, por favor. Reduzi a marcha e parei o caminhão no acostamento. Estávamos exatamente no ponto da curva, antes da descida que levava ao rio. Desliguei o motor. A escuridão era total. Obrigada, seu moço, ela disse, e pela primeira vez ela me olhou diretamente nos olhos e sorriu. Foi um sorriso triste, de uma doçura amarga que não combina com criança. Antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela abriu a porta e desceu. Fiquei paralisado, olhando pelo vidro. Ela atravessou a estrada e sumiu na escuridão do outro lado, em direção ao rio. Não ouvi passos. Não vi mais o vestido branco. Ela foi engolida pelo breu. Fiquei uns bons minutos sentado, o coração batendo descompassado. A sensação de que algo estava muito errado era esmagadora. Peguei minha lanterna poderosa. Respirei fundo e desci. Atravessei a estrada e iluminei o local para onde ela tinha ido. Não havia casa, não havia luz, não havia menina. O que havia era uma cerca de arame farpado velha e um pasto sujo. E no meio daquele nada, uma pequena cruz de madeira velha e torta cravejada no chão. Amarrado nela, um laço de fita azul desbotada pelo sol e pela chuva, mas ainda reconhecível. Um frio gelado percorreu meu corpo todo. Corri de volta para o caminhão, quase tropeçando. Entrei, tranquei as portas e liguei o motor com a mão trêmula. Saí dali como se o demônio estivesse no meu pé. No posto de gasolina seguinte, ainda pálido e suando frio, perguntei discretamente ao frentista sobre a curva do rio e uma tal Casa Azul. O homem ficou sério, olhou em volta e baixou a voz. O senhor também viu a menina? Vi sim. Saiba que não foi o primeiro. Isso é lenda antiga aqui. Há mais de 50 anos, uma família morava numa casinha azul perto do rio. A filha mais nova, uma menina de uns 8 anos, se perdeu no mato e caiu no rio.
Acharam o corpo 3 dias depois. A casa queimou num incêndio anos atrás. Mas dizem que a menina ainda aparece na estrada, pedindo carona para voltar para casa. Para casa que não existe mais. Naquele momento eu senti um medo e ao mesmo tempo muita dó. Depois, quando o dia amanheceu, eu voltei até lá para acender uma vela para a alma dessa menina. E sempre que tenho que passar por lá eu levo uma vela para ela. Nunca mais vi essa menina. Espero que as orações que tenho feito a ela tenha a ajudado a achar a luz e seguir em frente. Mas nunca mais consegui olhar a estrada da mesma maneira. Às vezes, nas longas noites na estrada, ainda sinto aquele frio estranho na cabine. E quando a neblina desce, ou a estrada está muito vazia, eu seguro o volante com mais força e rezo para meus faróis não iluminarem nunca mais o sobrenatural. Mas mesmo rezando muito não adianta. Quem trabalha dirigindo pelas estradas do nosso Brasil sempre acaba se deparando com situações que vão além da nossa compreensão. Fiquem todos com Deus e depois, se quiserem, mando mais relatos. Tenho vários outros que acabei passando pelos anos que fui caminhoneiro. 5º relato. O brilho no caminho. Me chamo Isabel. Me considero uma mulher prática. E eu gerenciava uma pequena livraria. Eu tinha uma rotina pacata. E nunca fui do tipo que acreditava em contos fantásticos. Em lendas e histórias de assombração, na verdade. Eu nunca acreditei em nada que eu não pudesse ver ou tocar, totalmente cética. Meu maior prazer era aos domingos fazer uma longa caminhada pela trilha na mata atrás do meu bairro. Esse era momento de paz. E foi num desses domingos, com o sol filtrado pelas folhas criando padrões dourados no chão, um brilho intenso e solitário chamou minha atenção. Era uma corrente de prata, fina e elegantemente entrelaçada, abandonada perto de uma raiz antiga. Parecia nova, sem uma única mancha de oxidação. Eu olhei em volta, esperando ver alguém procurando por ela, mas a trilha estava deserta. Pensei, alguém que faz trilha aqui o perdeu, mas se não está aqui procurando por essa joia, vou pegar para mim. Assim que peguei aquela corrente, no primeiro momento, a única coisa que senti era como aquela corrente era gelada, mas pensei que era apenas o frio da terra que tinha passado para o metal, e ignorando, coloquei em meu bolso e continuei com a minha trilha. Sabe, a corrente era bonita demais para deixá-la ali abandonada. Quando cheguei em casa, limpei a corrente e a deixei brilhando mais ainda. E então a deixei na cômoda ao lado da minha cama, e foi quando os pequenos acontecimentos estranhos começaram. De madrugada, acordei com a sensação nítida de que alguém cantarolava uma melodia baixa e antiga, uma canção de ninar que nunca tinha ouvido. Sentei-me na cama, com o coração acelerado, e do nada o som parou. Então pensei, nossa, estou tão cansada que estou ouvindo coisas. Sorri e voltei a dormir. Nos dias seguintes, a melodia tornou-se mais frequente. Sempre um sussurro logo abaixo do limiar da audição, mas incessante. Junto com ela veio o frio. Minha casa, sempre aconchegante, estava constantemente gelada, especialmente perto da corrente. Eu aguardei numa gaveta, mas a sensação de opressão só piorou, como se a estivesse prendendo ela. O auge foi quando os reflexos começaram. Quando eu colocava a corrente ao passar por um espelho, eu via por uma fração de segundo o vulto de uma mulher pálida e de olhos profundos, com um olhar de profunda tristeza e rancor, parada atrás de mim. Quando eu me virava, não via ninguém. Pensei, devo estar enlouquecendo, só pode. A livraria, meu refúgio, também foi afetada. Livros caíam sozinhos das prateleiras e clientes reclamavam de um arrepio estranho perto do balcão. Eu, antes prática e centrada, estava me tornando uma pessoa nervosa e assustada, com olheiras profundas. A corrente não era um tesouro, era uma âncora, mas eu ainda não relacionava os acontecimentos com aquela corrente. Foi então que um dia um senhor foi até a minha livraria e me disse: "Menina, me perdoe o atrevimento, mas quem te deu essa corrente?" E eu, sem jeito, respondi que achei na trilha e perguntei o porquê. Então esse senhor me olhou e disse:
Livre-se dessa corrente, ou você terá o mesmo destino da mulher que está acompanhando esse objeto. Eu ri e disse: perdão, mas eu não acredito nessas coisas. Então você não está se sentindo vigiada? Não está tendo insônia? Não vê nada de estranho, nenhum vulto? Nesse momento eu gelei. Como esse homem poderia saber o que eu estava passando? Vendo minha reação, ele continuou: esta corrente não é de prata comum. Ela foi feita para prender, para amarrar uma alma a um lugar, a um objeto, a um arrependimento. Quem a usa, ou a guarda consigo, assume o fardo daquela que foi presa nela. A tristeza, o desespero, a melodia interminável. Tudo se torna seu, até que você mesma se torne parte dela, ou passe a maldição adiante. Então eu entendi que não tinha simplesmente encontrado um objeto amaldiçoado. Eu tinha convidado a alma penada para morar comigo. A mulher pálida dos espelhos não era um fantasma qualquer. Era a dona original da corrente. Ou talvez uma das muitas vítimas que a possuíram ao longo dos anos. Então perguntei como poderia fazer para me livrar daquilo, e ele me mandou devolver ao exato lugar onde a encontrei, e que acendesse uma vela e rezasse para que aquilo que está preso nela aceite a devolução. Na manhã seguinte, com o coração batendo na garganta, eu voltei à trilha. O dia estava nublado e a mata silenciosa demais. Eu caminhei até o ponto onde achei a corrente e, com a mão trêmula, coloquei a corrente de volta no chão. Acendi a vela e fiz uma oração pedindo perdão por pegar algo que não era meu. Quando terminei de orar e fui saindo sem olhar para trás, ouvi alguém dizendo obrigada. E nesse instante eu me arrepiei inteira e saí correndo o mais rápido que conseguia. Depois disso, toda a manifestação espiritual cessou. A vida voltou ao normal, mas eu não. De cética, passei a acreditar em tudo o que eu duvidava. Nunca mais fiz trilha naquele lugar. E hoje, se vejo qualquer coisa que eu acho bonita, eu simplesmente peço licença e saio sem mexer, pois você nunca sabe o que aquele objeto inofensivo carrega. E assim acaba esse relato. Se você gostou, dê o seu like, ajude a fortalecer o canal compartilhando e comentando. E se você for novo, seja bem-vindo. Considere se inscrever no canal. Aqui falamos sobre tudo que é ligado ao sobrenatural. Você já viveu ou ouviu um relato de algo inexplicável? Um encontro misterioso? Um sonho profético? Um objeto com energia própria? Ou uma história de fantasma que corre pela família? Nós queremos conhecer. Mande seu relato para o e-mail cronicadosumbraes@gmail.com. Quem sabe sua história não vira o próximo episódio do canal. Sua voz é essencial para construir essa comunidade. Obrigado por assistirem e até a próxima.